Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. E hoje é o quadro queridíssimo do nosso canal, que é o Analisando, onde eu e a Ana Luísa, nós vamos pegar histórias que vocês mandam pra gente. As pessoas mandam com esse propósito da gente estar aqui lendo, tá analisando, tá fazendo observações em cima do que as pessoas estão trazendo. E normalmente sobre o que são essas histórias, gente, sobre qualquer coisa, qualquer situação que vocês estão passando por alguma dificuldade ou que mexe muito com vocês. Muitas vezes as pessoas mandam essas histórias aqui, até para nós, como psicólogos, algumas vezes, darmos até uma orientada de por onde até começar a procurar ajuda. Então, se você quiser participar desse quadro aqui do nosso do nosso podcast, né? Do nosso canal. Sempre for falar canal. Do nosso podcast, vocês podem enviar a sua história por o nosso e-mail podcastpsicologiasincera@gmail.com. Lá a gente vai sinalizar quando a gente recebeu a história e aí, em breve, ela entra aqui pra nossa fila de histórias. E também, antes da gente de fato entrar no nosso episódio, eu quero deixar um convite pra vocês. Se você quiser se tornar o nosso apoiador e receber um episódio extra por mês, vocês vão clicar aqui no link da descrição do episódio, vocês vão pro Orelo, assinar, vão se tornar os nossos sinceros. E lá vocês vão ter acesso não só a um episódio exclusivo desse mês, como também a toda a nossa biblioteca de conteúdo. Porque se você gosta desse quadro, a gente tem um spoiler pra te falar que a grande maioria dos episódios extras que tem por lá são do Analisando. Então, bora de primeira história? Bora de primeira história. Olá, sou ouvinte de vocês há uns meses e tenho amado ouvir os podcasts. Me identifiquei muito com o episódio Penso, Logo Sou Ansioso, em relação à segunda ouvinte. Essa é a ouvinte raiz. É verdade, lá de trás, né? Vou tentar resumir minha atual situação. Há 6 anos atrás, eu perdi minha namorada, ela ficou doente e em 3 meses veio a óbito. Eu acompanhei todo o processo. Teve briga com a família dela e tudo mais, pois morávamos juntas e tínhamos comprado coisas juntas, enfim. Eu acho que não consegui viver o luto na época de forma correta. Eu comecei a tomar remédios antidepressivos. Eu bebia muito e fumava muita maconha na época também. Arrumei outros relacionamentos que não deram certo, parei a faculdade e assim fui levando até um momento que senti que minha vida já não tinha mais sentido. Pensei muito sobre o suicídio, mas nunca tive coragem por causa da minha família. E assim, passei anos e anos seguidos sem me sentir viva ou alegre. Tanto que hoje, depois de 6 anos praticamente, ainda tomo os remédios antidepressivos. Mas em 2020, no começo da pandemia, tive uma virada de chave e resolvi retornar aos estudos, me manter longe de vícios e, bom, tentar me reerguer. Mas tem dias que fico desanimada. Me culpo muito por ter perdido esse tempo devido ao meu estado. Não sei se isso é certo ou não, mas hoje estou com 28 anos e ainda não terminei a faculdade. Nem tenho um emprego bom e normal, ainda recebi a ajuda dos meus pais e isso me incomoda muito, pois queria já ter minhas coisinhas todas, minha casa, meu carro. Sinto que congelei por quase 5 anos. E tudo que faço não me sinto suficiente também. Digo no trabalho e na faculdade. Estou em 2 estágios, terminando um curso técnico e a faculdade. Literalmente, estou atolada de coisas para fazer, mas ainda me sinto inútil às vezes. Teriam algum conselho para que eu siga? Olha, receitas de bolo a gente não vai ter. Mas primeiro de tudo eu quero começar te dando um abraço aqui virtual, porque eu imagino que passar por todo esse processo de luto não tenha sido fácil. E eu acho que você contou um pouco pra gente como é que foi vivenciar essa perda de uma pessoa tão importante na sua vida. Até de você falar não sou o suficiente, é uma crença que você tem em si mesma, né, que pode ter vindo de muitos lugares. E lendo essa história eu até pensei, né, não fui suficiente pra ela estar aqui, não fui suficiente pra ajudar ela no processo de cura dela, e talvez eu não esteja sendo suficiente pra eu tá participando do meu processo de cura, do meu processo de luto. Então eu entendo toda essa dificuldade, porque quando a gente perde uma pessoa amada, não tem como a gente substituir simplesmente a pessoa. A gente não vai colocar outra no lugar. A gente vai ter outras relações significativas, desenvolver outras profundidades, outras intimidades, mas eu acho que substituir alguém eu acho muito difícil. E, assim, toda a questão que você morava com ela, você provavelmente idealizou toda uma vida com ela, queria construir uma família com ela, então eu entendo que seja difícil. E parte desse seu processo, né, você tentou não sentir. Portanto, que você falou da bebida, você falou da maconha, que eu acho que são formas de você entorpecer os sentidos exatamente pra você não lidar com essa dor. Porque, gente, é uma dor horrível perder alguém que a gente ama. Então, sinto muito que você tenha passado por tudo isso. Eu fiquei pensando, assim, primeiro de tudo também queria falar que eu sinto muito. Eu vi muita dor, assim, na
sua história, conforme você foi contando, né? E me chamou a atenção o quanto que você se cobra, assim, né? Ao longo da história, e agora no final, quando você fala que você sente que congelou por quase 5 anos e tudo que você faz, você não se sente suficiente também. Tem muitos pontos que a gente pode entrar aqui, né? Mas, assim, tudo bem, você pode ter, entre muitas aspas, congelado por 5 anos. Inclusive, esse é um termo interessante você ter usado, porque na gestalterapia a gente usa, de fato, esse termo, né, de congelamento. As pessoas ficam congeladas mesmo, às vezes, no tempo, em algumas situações que elas viveram, assim, e que não conseguiram processar. Isso é muito comum da gente ver, assim, justamente bem como você descreveu, né? Você viveu uma situação muito forte, no seu caso foi de uma perda e junto disso de um luto, mas tem pessoas que às vezes, sei lá, uma violência, um abuso, ou enfim, alguma situação que foi muito forte emocionalmente falando e que naquele momento talvez você não conseguiu, e não é porque você não é suficiente, é porque foi muito forte e naquele momento realmente talvez mais do que você tinha de, assim, repertório mesmo e de recurso na sua vida para processar e para lidar. Então, inclusive, dentro de um olhar da gestalterapia, a gente olha dessa forma, que às vezes, por exemplo, você ter congelado por esse tempo, você ter, entre aspas, talvez tentado evitar essa dor, é importante a gente olhar para isso, questionar, ver se está sendo funcional, ver, assim, qual é o limite disso também dentro dos próximos passos, entre aspas, né, que a vida vai pedindo pra gente ter, mas que, assim, esses processos, né, o que a gente vê às vezes como sintoma, como evitação, a Gestalt tem um olhar de que foi a melhor forma que você teve naquele momento, com os recursos que você tinha pra lidar com a situação. Eu tô entendendo que em algum momento, alguma chave virou e você foi buscando lidar com isso de outras formas. Mas assim, só pra trazer aqui, entre aspas, didaticamente falando, o que você viveu é comum no sentido de que, assim, é isso mesmo. Às vezes a gente congela no tempo em relação a uma situação que a gente viveu e que a gente não conseguiu elaborar. E aí é isso, né? É como se ficasse essa coisa interrompida, digamos assim, né? Em Gestalt terapia a gente chama de inacabada. Mas eu tô trazendo isso pra falar assim, o quanto que você se cobra nesse lugar. Porque junto disso, eu fiquei pensando, me chamou a atenção, por exemplo, você falou que hoje você tá com 28 anos, que isso aconteceu há 6. Você tinha 22 anos. Parece que não, mas, gente, 22 anos é muito novo. 22 anos, a gente nem terminou de desenvolver o nosso cérebro. E junto disso, 22 ainda é uma fase de construção de identidade mesmo, assim. Então, assim, para olhar tudo que você viveu. Então, com 22 anos, você teve uma perda de uma pessoa muito importante para você, de uma forma, assim, súbita em algum ponto, né? No sentido, assim, dela ficar doente, para ela falecer num espaço de 3 meses é muito rápido, não dá tempo de processar direito. E é isso, no meio disso tudo, você é nova, você num momento em que ainda tá criando sua identidade, até fico me perguntando quanto que talvez a sua identidade de alguma forma não tava atrelada a essa pessoa, né? O que, volto a dizer, é comum, gente, isso acontece. Principalmente quando a gente é mais novo. Você não trouxe exatamente a questão da sua sexualidade, mas ela apareceu aqui. E uma coisa que eu vi falando até desse ponto de identidade, eu vi uma vez alguém falando, quando a gente estava em junho, né, no mês de orgulho LGBTQIAP+, que pessoas LGBT frequentemente, elas têm um processo de construção de identidade um pouco complexo, assim, porque a nossa sociedade, embora já esteja muito mais avançada num lugar de aceitação, não tá certamente não tá no lugar ideal e de 100% de aceitação, e a gente não sabe como isso foi na sua família. Então, assim, é outra dor que eu não sei nem se você percebe, mas que talvez você tenha tido que lidar. Você não trouxe, assim, essa questão aqui, mas fiquei pensando, né? E aí eu vi alguém falando sobre isso. Como que as pessoas LGBT têm uma construção de identidade diferente, porque justamente por estarem numa sociedade que não aceitam elas, tem que passar grande parte da vida delas, inclusive, assim, meio que moldando a identidade delas pra uma coisa que não é elas. Então, eu tô trazendo isso tudo aqui só pra tentar trazer, assim, que na minha percepção, o buraco é muito mais embaixo. Então, tô falando isso pra ressaltar o quanto que você se cobra, porque, assim, você fazer faculdade, você fazer estágio, você sair da casa dos seus pais, você desenvolver uma carreira, você desenvolver uma vida...
Tô cansada. Isso tudo tem a ver com a nossa identidade. E em situações que você viveu tantas dores, né? E que em algumas podem de alguma forma ter a ver com esse lugar de identidade de meu Deus, quem eu sou, o que eu tô fazendo da minha vida, faz sentido que tenha sido difícil pra você. E usando esse gancho que a Ana Luísa tá falando um pouco de caixinhas, né? Que as pessoas colocam um pouco a gente. Até de você falar, tenho 28 anos e ainda não terminei uma faculdade. É uma caixinha que a gente colocou que você tem que terminar antes, que você tem que fazer uma faculdade antes, que você tem que se encontrar antes. Acaba que segue aquele modelinho, né? De, fiz escola, terminei, vou fazer faculdade, depois eu vou ter o meu primeiro emprego, talvez tenha o segundo emprego, aí eu vou encontrar alguém, eu vou construir uma família, eu vou casar. Então, você consegue ver que é todo um roteiro, um itinerário que você não precisa seguir. E muitas vezes quando a gente segue muito à risca, a chance da gente acabar tendo necessidades emocionais não supridas é altíssima. Porque você tá se moldando pelo que os outros estão esperando de você. Você não tá diretamente em contato com o que você tá precisando. Talvez você precisou nesses últimos 6 anos vivenciar todo esse luto que você vivenciou. E talvez se você tivesse passado por cima disso, isso ia se cobrar lá na frente de outra forma, ou você ia lidar com esse luto de outra forma. A gente não tem como saber, é um e se, mas eu acho que também o meu conselho é se cobrar menos. Eu acho que, até como eu fiz faculdade de psicologia, eu não sei qual é a experiência da faculdade de outras pessoas que escolheram outros cursos de graduação. Tem muita gente em psicologia que teve uma carreira, se formou, consolidou e falou, meu sonho era ser psicólogo que estava lá. Então, a faculdade de psicologia eu sempre vi ela muito plural, assim, nesse sentido. Então, eu acho que isso desmistificou um pouquinho mais pra mim, porque eu tinha gente que tinha acabado de sair da escola, que era eu, e tinha gente que já tinha filho e tudo mais, então era bem diverso nesse aspecto, que era sempre possível recomeçar. A minha primeira psicóloga também, ela falou que a primeira profissão dela foi jornalismo. Então é pra gente desmistificar um pouco que a gente não acerta as coisas de primeira, a gente não segue os padrões de primeira, e que bom que você não tá fazendo isso, porque você tá se permitindo entrar mais em contato com a sua trajetória. Eu sei que isso é clichê, mas é importante a gente fazer as coisas no nosso tempo, não no tempo dos outros. Não quero mais. Se não é pra ser do meu jeito, também não quero de jeito nenhum, porque eu fiz tudo como estava combinado com a vida. Exatamente. E o que eu tô pensando aqui, assim, voltando ao que eu tava falando da questão da dor, né, é que eu sei que é difícil. Eu pensei muito na frustração, né? E junto da frustração, aí eu pensei na raiva. Em que sentido? Devem ter muitas emoções aí que você talvez sinta ou ainda não entrou em contato, mas provavelmente tem muito a ver com tudo isso que você viveu, assim, na sua história. Porque a vida, ela nos joga umas situações muito frustrantes, né? Que às vezes tiram a gente do nosso percurso, tiram a gente do que a gente gostaria, tiram a gente desse checklist, né? Ou desse projeto que a gente criou pra gente. E é muito frustrante mesmo, assim. Então eu fico pensando, você já fez contato com essa frustração, com essa raiva? Assim, além de você ficar se culpando e se cobrando de alguma coisa sua, como se fosse... assim, como se você tivesse o poder, né, de mexer nessas pecinhas da sua vida. Algumas até que você pode ter dentro de um limite, mas assim, muitas você não tem. Então, pode ter aí essa culpa, pode ter essa cobrança, mas você já fez contato com a raiva, assim? Raiva da vida, raiva do que aconteceu. E eu sei que às vezes entrar em contato com isso, algumas pessoas também podem pensar, meu Deus, mas aí fica num lugar só de vítima, de mas raiva da vida. Tudo bem, não precisa ser a única coisa, mas faz parte mesmo, porque tá dentro de uma coisa que você viveu, que você não gostaria de ter vivido e que mexeu na sua vida de alguma forma, né? Então eu fiquei muito com isso, assim. E que bom que você teve a sua família para te dar algum sentido para ainda estar aqui, né? E agora acho que é você tentar entender, é isso, assim, é difícil, porque sair desse lugar muito deprimido, né, assim, de falta de sentido na vida é complicado, é difícil mesmo, assim. E eu fico muito feliz que você, mesmo com muitas dificuldades, esteja fazendo isso. Porque o sentido, gente, é a gente que constrói mesmo pra nossa própria vida. E, volto a dizer assim, não sei se de uma forma linear, não, né? Como a Ana Teresa falou, às vezes, até então, você ou não tinha um sentido, ou tinha outro. Às vezes você vai descobrindo e vai construindo esse sentido em relação ao que você vai vendo, o que agora tá fazendo mais sentido ou não. E é isso, assim. E se talvez antes, e aí, é um trabalho que eu faria com você em terapia, de você talvez conversar, tentar chegar a algum ponto de você poder se perdoar, você poder talvez perdoar e acolher, eu não sei qual é o seu nome, né, mas assim, vou te chamar de Renata, de você poder acolher a Renata que não conseguiu lidar com isso de uma forma diferente, que não conseguiu talvez naquele momento processar esse luto, processar essa perda e seguir com a sua vida, assim, de você poder chegar nesse ponto para você a partir de hoje
né, tendo feito esse perdão, tendo, entre aspas, se libertado disso, poder olhar pro agora mesmo, assim. E com isso, com o que você tem, com o tempo que você tem, no momento de vida que você tá, que me parece que aquela pessoa não tinha esses recursos pra talvez entrar em contato com essa dor e com tudo isso que você viveu, mas agora talvez tenha, né? E só um parênteses, porque você falou, estou em 2 estágios, terminando um curso técnico e a faculdade, assim. E você até falou, literalmente estou atolada de coisas pra fazer, assim. De fato, você não percebe, assim, não valida que você tá fazendo muita coisa, você tá. Então, o que é isso de você ainda se sentir inútil? Você se sente inútil em relação ao quê? E aí volta pro que eu e a Ana Teresa estamos falando, assim. Pra mim tem muito mais a ver, talvez, com uma sensação, talvez, de ter sido inútil no passado, em relação a coisas que você viveu, que podem ainda estar, assim, te afetando no agora, do que em relação ao de fato o que você está fazendo agora. Eu acho que um dever de casa que a gente pode deixar sendo bem terapeuta cognitivo comportamental é quem são as pessoas que você admira profissionalmente ou que você admira a vida, como é que elas vivem a vida dela e como é que foi a trajetória profissional delas, porque muito provavelmente você deve ver só o resultado, mas eu quero que você descubra, seja pessoas famosas, sejam pessoas do seu meio, pergunte pra elas como é que foi, porque muito provavelmente a história de vida delas vai ter muitos percalços que você não entra em contato, porque a gente só vê o produto final do que as pessoas conseguem. Então, vamos começar a normalizar que não tem idade pra fazer as coisas, ou vamos começar a normalizar, porque eu não sei se esse é o ponto também, de não ter toda a vida resolvida até os 30, porque a geração dos nossos pais tinha um pouco disso, está com todas essas coisas ganhas estabelecidas até os 30 anos, ou até os 30 e pouquinhos. A nossa geração não vai funcionar assim, e é a gente começar a consumir e buscar outras referências e outros modelos do que é ser bem-sucedido, pra gente não ficar rígido em como a vida tem que ser vivida. Toda geração enfrenta desafios próprios, momentos de definição, os acontecimentos que marcam a geração de tal modo que influenciam seus medos, suas escolhas educacionais e de vida, seus valores e sua percepção acerca do futuro. Meu dever de casa pra você são 2, assim. É dentro do que você falou, né? Passeando, seguindo sem me sentir viva ou alegre. Esse lugar de uma falta de sentido, como eu falei, é muito complexo de sair. E o que eu vou falar não é fácil, né? Assim, óbvio que num trabalho de terapia seria muito mais aprofundado, mas de você buscar exatamente isso, assim. O que te faz se sentir viva? Onde que tá a vida? Onde que tá a sua criatividade em relação à vida, assim? E ir buscando isso pra ir entendendo meio que onde que você tem que, entre aspas, né? Onde que seria importante você botar a sua energia. E por último, você falou dos antidepressivos. Não sei se você tá em acompanhamento, não sei como que tá essa dinâmica, mas acho que é da nossa responsabilidade aqui também como psicólogas te orientar em relação a isso, assim. Se você não tá com acompanhamento constante e consistente com o psiquiatra em relação aos seus antidepressivos, é muito importante que você esteja pra você ter um tratamento adequado e buscar uma terapia se você não estiver fazendo. Então, bora de segunda história? Bora de segunda história. Oi, Anas, conheci o podcast há 2 semanas e estou maratonando os episódios desde o início. Hoje, escutando o episódio Como Lidar com Expectativas Frustradas, outra ouvinte raiz, eu resolvi mandar uma mensagem pra vocês, quem sabe vocês analisam. Tenho 23 anos e tô no meio de uma questão muito difícil de fazer ou não uma faculdade, e foi através dessa questão que conheci o podcast de vocês, porque tenho cogitado fazer psicologia. Em 2018 me formei no ensino médio, moro na zona rural em um município pequeno que não tem muita oportunidade de emprego para mulheres. Queria me mudar para uma cidade, mas por diversas circunstâncias não deu certo e acabei não tendo apoio dos meus pais. Daí veio a pandemia que dificultou ainda mais. Fiz uma graduação em gestão comercial, mas para os meus pais do que qualquer outra coisa, eu não queria e fiz por fazer. Não me dediquei, acabei virando dona de casa, cuidando das tarefas de casa e também da minha mãe, que ano passado adoeceu. Hoje em dia minha mãe está bem fisicamente, mas o relacionamento dos meus pais não está bom. Tenho 3 irmãos, mas sou a única que ainda mora com os meus pais. Me sinto presa nessa vida, incapaz de sair de casa. Sinto como se fosse abandonar os meus pais. Diante de tudo isso, tenho pais super protetores e me sinto fracassada porque na época da escola eu era considerada a melhor aluna e hoje aos 23 ainda dependo dos meus pais. Já tentei diversas vezes vender bolos, mas aqui onde moro não consegui. No meio de tudo isso, em 2018 fui diagnosticada com depressão e ansiedade. Em 2022 tive crises do pânico devido a não tratar direito. Após as crises de pânico que foram devido ao transtorno de ansiedade generalizada, priorizei minha saúde mental e comecei a ir em psiquiatra e retomar a minha terapia. Hoje, o transtorno de ansiedade generalizado está controlado, mas me sinto frustrada com tudo isso. Junto com a minha psicóloga estamos tratando eu me conhecer, redescobrir minha identidade e começar a olhar mais pra mim, porque eu fiquei muito presa em sempre cuidar da casa e dos meus pais.
Bom, a primeira coisa que eu pensei, na verdade, né, nessa história é que bom que você tá, né, na sua terapia, e achei que fez muito sentido esse lugar de você... Que parece clichê, tá, gente? Eu sei que pode parecer muito clichê isso de, vamos trabalhar, se conhecer, redescobrir sua identidade, começar a olhar pra você mais. Mas é porque realmente tem algumas histórias, e eu arrisco dizer, pelo menos no meu consultório, a maioria das histórias que chegam, de pessoas que não tiveram espaço pra justamente fazer isso, assim, o, entre muitas aspas, básico, que é se conhecer e ter um espaço para construir sua identidade e entrar em contato com o seu desejo perante a vida. E claro, dentro das suas possibilidades, né? Porque a gente tem que sempre olhar para contexto, qual é o seu contexto cultural, qual é o seu contexto social, qual é o seu contexto econômico. Isso tudo atravessa todas essas questões e as possibilidades, tá, gente? Mas eu fiquei muito com isso, assim. Primeiro que, dentro do que a Ana Teresa falou para o último ouvinte, você falou que hoje aos 23 ainda depende dos seus pais. Qual é o parâmetro que você tá usando? Assim, de onde que você criou a regra de que com 23 você não deveria mais estar dependendo dos seus pais? Não sei se tem alguma questão aí. É porque tem isso, né? Tem pessoas que saem de casa muito cedo porque tem alguma questão familiar, que esse contexto, né, é muito complicado de viver, então saem. Claro, pode ter isso também. Só que eu senti um julgamento pela forma como você escreveu, assim, como se estivesse errado com 23, você ainda tá dependendo dos seus pais. E volta porque a gente tava falando pra ouvinte anterior, né? De onde a gente cria essa ideia desse plano de vida, de que a gente vai preencher um checklist direitinho e que, como se a gente controlasse isso tudo, né? Algumas coisas podem estar dentro do nosso alcance, mas muitas coisas não estão. Principalmente, inclusive, com 23 anos. Eu fiquei muito me questionando se com essa história existia muitas expectativas sobre o futuro, exatamente por você carregar esse estigma da melhor aluna. Então, não sei se também existia um certo pensamento do tipo, eu me dei bem na escola, beleza, se dá bem na vida adulta. E seguir daqui pra frente. E não necessariamente, porque, gente, vocês podem concordar ou não com o que eu vou falar, mas a vida adulta não só requer uma certa habilidade nossa também de ter ali a disciplina, de estar ali aprendendo, de, enfim, sentar, conseguir estudar, se tornar um profissional bom, mas também tem muito de habilidade emocional, assim, da gente desenvolver formas de lidar com frustração, de lidar com os outros, que isso não é ensinado na escola, infelizmente, a gente não fala sobre essa educação emocional. Eu acho que na vida adulta a gente precisa muito de todas essas coisas. Então, só porque a gente foi bem na escola, isso não prediz como é que vai ser a nossa vida daqui pra frente. Eu tô falando disso porque eu tô vendo que você carrega muito forte esse estigma que você era aluna certa, você era aluna bem-sucedida, vamos botar dessa forma, e agora a sua vida não está compatível com essa história que você conta sobre si mesmo. E tá super certo que você vai ter que flexibilizar quem você é, porque nós somos vários, nós somos múltiplos ao longo da nossa vida. Pode ser que talvez você quisesse ser a primeira da classe lá atrás, e atualmente você queira ser uma trabalhadora mediana, não no sentido ruim, mas assim, eu não quero ser o destaque, eu não quero ser a pessoa que trabalha mais, eu não quero mais essa posição, eu quero ser uma boa profissional, mas uma profissional que tem um cargo ali, que não vai ser a grande gestora, e a gente ir se reconhecendo, até porque eu fico pensando se esse papel, eu sei que eu tô focando muito nisso agora, mas se esse papel você queria estar, ou se você só queria estar ali pra receber os elogios, também é sempre flexibilizar, porque eu vejo até dessa questão da ansiedade e da depressão, uma coisa que tem muito em comum entre esses dois diagnósticos, né, que é o transdiagnóstico deles, que é a autocrítica. Você provavelmente deve ser muito autocrítica, porque é muito compatível a depressão e a ansiedade terem isso em comum. Então eu fico pensando o quanto você não se critica. E assim, a nossa sociedade, ela estimula muito a gente se motivar através de crítica. Mas para você ver aonde isso tem te levado, né? Ficar se comparando, se criticando, não tem te feito bem. Eu pensei em duas coisas aqui. Tava relendo enquanto a Ana Teresa tava falando. E você falou assim, mas falou rapidamente. Mas que eu acho que vale a gente trazer aqui de volta. Quando você falou, queria me mudar pra uma cidade, mas por diversas circunstâncias não deu certo. Numa terapia eu ia tentar entender que circunstâncias exatamente foram essas. E aí depois você trouxe a questão de que não teve apoio de seus pais. E aí você trouxe também, em outro momento, sobre a sua graduação em gestão comercial. Foi mais para os seus pais do que qualquer outra coisa que você não queria fazer, fez por fazer, enfim. E aí eu tô pensando em dois temas que eu ia trabalhar muito com você, assim. O primeiro, como eu falei já, é essa questão do desejo. Porque você já trouxe dois exemplos aqui de alguma forma você, seja por uma coisa interna, seja por uma coisa externa, querendo uma coisa e meio que... Não indo atrás, né? Mas assim, isso ficando pela metade e você não querendo uma coisa, não desejando uma coisa
ir fazendo meio que por fazer. Então, eu fico me perguntando, é que você trouxe só, assim, que deu uma pincelada, mas me chamou muita atenção. Então, numa terapia com você, eu ia entender um pouco mais qual é o lugar do desejo na sua vida. Desejo, eu tô falando assim, de você poder desejar coisas, de você poder desejar coisas para você, enquanto indivíduo, de você poder correr atrás disso. Como que ficou, assim? Porque tá me parecendo, do pouco que você falou, como se isso fosse uma coisa que você não teve muito espaço para valorizar na sua vida. Principalmente quando você fala de que não teve apoio dos seus pais, e aí você fez a graduação na gestão comercial que seus pais queriam, né? Você fez por eles, enfim. E depois você fala que se sente presa nessa vida, incapaz de sair de casa, sentindo como se fosse abandonar seus pais. Então, é interessante, porque você trouxe alguns dados, mas tem outros que eu acho que seriam importantes da gente entender um pouco mais do seu contexto que você não compartilhou. Mas é outra coisa que eu ia tentar entender também, assim. Como que é essa dinâmica da sua família? Qual é o seu papel na sua família? Qual é o seu papel perante seus pais e perante a relação dos seus pais? O pouco que você já trouxe aqui, não tem como a gente afirmar, mas você trouxe você nesse lugar de cuidadora, de talvez abrir mão dos seus desejos em prol dos desejos deles, de você ter que se anular um pouco e abdicar um pouco de você, dos seus desejos, de quem você é, para talvez cuidar, enfim, para segurar ali as pontas com eles. E esse também é um trabalho importante você fazer, já que você está em terapia, né, de você poder olhar para isso, para entender como que é essa dinâmica e o que você precisa talvez sair desse papel, se for o caso, para você poder se tornar protagonista você da sua vida e entender que talvez o lugar que você esteja ocupando tá te custando algo muito precioso para sua vida, que talvez seja o seu desejo. Ouvindo você falar, Ana Luísa, me fez até me questionar o quanto a ouvinte sustenta desagradar os outros com as vontades, os desejos e os planos dela. E eu acho que a sua terapia tá sendo muito certeira em você redescobrir a sua identidade, até porque quando a gente vive pra agradar os outros, a gente realmente se perde em quem a gente é, um pouco. Mas eu tô vendo que, por exemplo, sair da casa dos seus pais, mudar de cidade, talvez vão quebrar expectativas que algumas pessoas vão ter sobre você. E tá tudo bem você decepcionar algumas pessoas se isso tá sendo em prol de algo que vale e significa muito pra você. Só que é difícil, porque eu também entendo que, por um lado, você também é muito nova, né? E quando você quis tomar essas decisões, você também era muito nova. Não sei se isso acontece com você, mas já aconteceu comigo de muitas vezes eu pensar, será que eu dou conta de sustentar? Será que eu dou conta de lidar com essas coisas sozinho? Porque dá medo mesmo a gente sustentar os nossos desejos e vontades, saber que a gente não vai ser apoiado. E aí, quem vai ser a minha base sou eu. Será que eu sustento ser minha base? Inclusive, pra gente fechar, um ponto que eu acho importante de falar é que tem muitas polêmicas dentro do termo ganho secundário, né? Mas eu vou trazer aqui e aí vocês compartilhem o que vocês acham sobre isso. Mas que um dos ganhos secundários, que a gente chama entre aspas, que é como se fosse uma coisa realmente que a pessoa ganha, recebe, por estar na posição que ela tá. Mesmo que aquela posição seja uma posição desagradável, de sofrimento. E dos ganhos secundários de você viver uma vida que você não banca seus desejos, né? Que, enfim, que inclusive, não só porque você não banca, mas às vezes porque o seu contexto mesmo não te permite bancar. Tem um sofrimento, uma frustração aí, mas qual é o ganho? Gente, bancar as próprias decisões e desejos gera uma responsabilidade e um peso e um medo. E aí, talvez, às vezes, frustração, que é isso. Se você não tá bancando seus desejos, você também não tá tendo que lidar com essas coisas de alguma forma. Então, é bem uma coisa de balança, assim. O que é mais vantajoso, entre aspas, né? E é bem o que a Ana Teresa falou, assim. Você tá numa fase, inclusive, 23. Eu acho que eu nem tava vivendo isso ainda com 23, mas talvez 23 foi uma época que começou a virar essa chave, assim, de sair da vida de uma dinâmica mais adolescente para uma vida jovem adulta e depois passando por uma vida adulta, em que eu tive muitas frustrações quando eu percebi o quão desconfortável é viver uma vida pelos meus desejos e bancando as minhas escolhas. Justamente por isso, dá muito medo, é um lugar de muita insegurança, assim. Então, às vezes, dá até vontade de voltar um pouquinho ali pro útero da mãe, em que eu era cuidada e que escolhiam as coisas por mim. Mas, enfim, é isso, né? E aí é o preço da escolha que a gente faz. Mas eu fiquei muito com isso, assim, e que bom que você tá na sua terapia e começando a se olhar mais e resgatar isso que você deseja. O caminho daqui pra frente não vai ser fácil, pode ser muito angustiante, vir com muito sofrimento, mas é você entender o que falando de desejo, o que é mais importante pra você, o que você quer diante disso tudo que você viveu e que agora você tá vivendo.
Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Se vocês gostaram, compartilhem nas redes sociais, manda aí pra quem você acha que tá precisando ouvir esse episódio. Se aí mexeu com vocês em algum lugar, se machucou, assim, vocês em algum sentimento, não deixem de procurar ajuda psicológica. E também de seguir a gente nas redes sociais, se vocês quiserem acompanhar mais o nosso conteúdo Psicologia Sincera. Vocês podem achar a gente nas redes no @podcast Psicologia Sincera. Vocês também podem me achar no @Ana Teresa Cavalcante e Ana Luísa. No @psicóloga Ana Luísa Braz. Aqui embaixo na descrição também vai estar o Instagram do nosso editor Rodrigo Moreno e do nosso designer Fernando Picamilho, junto com o link da nossa área de apoiador. Se vocês quiserem receber um episódio extra do Psicologia Sincera por mês, é só clicar no link aqui embaixo do Orelo. É outra plataforma que vocês vão lá, vai ter descrito bonitinho para vocês apoiarem. E aí vocês vão receber esses episódios extras junto, né, de acesso à nossa biblioteca de conteúdos exclusivos. E não se esqueçam também de compartilhar esse episódio, avaliar com 5 estrelinhas se vocês acham que a gente merece, que ajuda na divulgação. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.